Boa noite, meninada! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Rinite atacada, então vai ter aquelas coceirinhas no nariz. Fazer o quê? Tô tentando arrumar, mas não tá dando certo. Hoje a gente vai falar sobre tristeza. Ah, outra coisa que eu gosto de avisar. O notebook está aqui embaixo. Eu desvio o olhar para poder só ler os tópicos. Hoje a gente vai falar sobre a tristeza, né? A gente vem aí numa série de vídeos, de lives que a gente tem falado sobre questões que interferem aí na nossa felicidade, interferem aí na nossa ansiedade, né? E na qualidade de vida como um todo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tristeza. Já falamos sobre... Vamos ver se eu lembro. Já falamos sobre gula, preguiça, raiva, medo e agora tristeza, tá? Esses sentimentos ruins que vão aparecendo aí no meio do caminho. Então, vamos lá. É interessante que a gente pense que eu tô aqui falando sobre uma tristeza que não é patológica, tá bom? Eu estou falando sobre uma tristeza que não é a depressão. Então não se confundam achando que de alguma maneira eu tô falando que é fácil superar a depressão. Não. Não é esse tipo de tristeza que eu estou falando. Eu tô falando da tristeza do dia a dia que as pessoas vão tendo e vão acumulando e vão entendendo como uma realidade de vida que talvez elas não precisem de fato viver. A gente vai conversando, vocês vão entender a minha linha de raciocínio e vão extrair o máximo possível dessa live para que vocês possam deixar de andar na sintonia da tristeza e começar a escolher a felicidade, tá? Então, em certos momentos, as pessoas simplesmente estão tristes, né? Elas às vezes nem sabem o porquê. É uma condição aí tão normal da vida delas que elas já nem sabem mais o porquê elas ficam tristes. Elas simplesmente estão tristes. E é interessante que a gente pense nisso, porque não necessariamente as coisas precisam ser assim, né? Não é comum eu conversar com pessoas ou com pacientes que falam, só não estou bem hoje. Ora, mas por que não está bem, né? Por que não acordou bem? Por que se permite não estar bem? As coisas, vocês vão entender lá pra frente, é muito mais uma questão de estar do que de ser. E o estar você pode muitas vezes escolher, né? E as pessoas entendem ao contrário e se colocam na posição de ser. Faz sentido pra vocês essa questão do ser e do estar, né? Porque são coisas bem distintas uma da outra. Embora no inglês seja o mesmo verbo, é muito distinto uma coisa da outra, né? O ser e o estar. E isso serve para diversas áreas da nossa vida, não só dessa que estamos discutindo hoje, que é a tristeza. Mas, voltando à nossa linha de raciocínio, né? As pessoas elas simplesmente estão tristes e não sabem o porquê estão tristes, né? Isso é um problema porque tira toda a energia, né? Temos uma quantidade de energia por dia, eu não digo energia cósmica, mística, qualquer coisa, não, é energia mesmo, que faz a gente levantar, produzir, levantar, caminhar, ir pra academia, né? E essa energia, ela é limitada, né? A gente não tem energia para correr, sei lá, 300 quilômetros seguidos, ainda mais se você não é um profissional da corrida, você não vai ter essa energia, né? E ainda aguentar toda a pancada que você tem que tomar o dia inteiro ali de coisas para fazer. Então, entenda, a quantidade de energia que temos ela é limitada. E é interessante que você perceba que quando você adota essa tristeza, ela é algo que drena essa energia, né? Ela abaixa. O Freud ele falava de duas pulsões, né? A grosso modo, para que vocês entendam, pulsão é de fato essa energia, tá? E o Freud é muito a grosso modo, a psicanálise ela é muito mais profunda nessa questão. Mas a grosso modo, para que vocês entendam, o Freud ele falava que temos dois tipos de energia, tá? A energia que ele chama de pulsão de vida e a energia que ele chama de pulsão de morte. A pulsão de vida é aquilo que nos leva a construir coisas. A pulsão de vida é aquilo que nos realiza, é aquilo que nos faz entender a vida como algo bom, tá? A pulsão de vida, então, é aquilo que faz com que você cresça, evolua, seja feliz. Já a pulsão de morte é aquilo que te aproxima da morte. O que te aproxima da morte? Tristeza, ansiedade, vícios e qualquer outra coisa que te bota para baixo. Então Freud ele dizia que existia essas duas energias, pulsão de vida e pulsão de morte.
E eu acho legal eu trazer essa perspectiva psicanalítica para que vocês entendam que há base em tudo isso que eu estou falando. E aí eu te coloco, né? Se as pessoas elas estão tristes, como eu tenho colocado até agora, né? É uma questão de escolha. Será que isso não é uma perspectiva aprendida? Será que, de algum modo, você, na sua trajetória de vida, não aprendeu a ser triste em vez de aprender a ser feliz? Isso é algo que de verdade devia bater dentro de você assim e falar, putz, o que está acontecendo, né? Porque essa perspectiva aprendida de você ter essa tristeza, ela é bem ruim, óbvio. Mas eu não sei se você consegue entender quando eu coloco nesse panorama do aprendizado, né? A perspectiva de que ela foi aprendida. É uma perspectiva onde você entende que você aprendeu a ser triste. Você aprendeu a se colocar na tristeza. Você aprendeu a, de alguma forma, se manter assim. Por quê? Não sei. Freud dizia aí dos ganhos secundários, né? O que essa tristeza te traz? Né? Ser triste não me traz nada. Não, pensa bem. Algo por detrás pode ter que te soe com uma certa vantagem. Que é o que o Freud chamava de ganhos secundários. Né? Algo está ali por detrás que pode sim estar suscitando que você se coloque dentro desse papel, dentro dessa posição, tá? Então a solução é o quê? É que você aprenda a ser feliz. Nossa, Marte, mas isso não é fácil. De verdade é fácil. Se você entende que eu estou te colocando dentro de uma perspectiva não patológica, estou te colocando dentro de um prisma não patológico, você vai entender que escolher ser feliz é uma questão de escolha. Porque a felicidade, como eu já disse aqui diversas vezes, a felicidade é uma questão de escolha e exercício. Você acorda todos os dias e você escolhe ser feliz e você exercita aquela felicidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, nesse primeiro momento eu quero que você entenda que talvez você seja triste, você esteja triste, você se coloque constantemente nessa questão da tristeza por uma perspectiva aprendida, tá? Uma forma de aprendizado. Você aprendeu a ficar assim, então, para combater isso, você tem que mudar a sua perspectiva de vida. Você tem que mudar a forma como você se apresenta, a forma como você vê, a forma como você quer a vida, certo? O modo como que você vê o mundo, ele de fato é o modo que você cria a sua realidade. Esse negócio é muito simples, mas é difícil as pessoas entenderem que o cérebro é um objeto biocomputacional. O que isso quer dizer? É um computadorzinho. Computadorzinho, né? É o mais top dos computadores, né? Nenhum computador ainda hoje conseguiu superar o nosso cérebro em questão de processamento de dados. Então, se você pega e pensa nisso, você entende que o cérebro ele também, tal como o computador, ele tem uma linguagem de programação, talvez diversas, igual ao computador. Mas vamos pensar em uma linguagem universal de programação. Então, a forma como que você vê o mundo, se você vê o mundo com uma perspectiva triste constantemente, sabe o que vai acontecer? É a forma como você está programando o seu cérebro. Então, é a forma como que ele vai entender que você acha legal, que você acha certo, e ele vai te colocar sempre dentro disso. Ele sempre vai te apresentar o mundo dessa forma, porque esta é a realidade que você está criando pela forma como que você foi aprendendo as coisas e mostrando para o seu cérebro que era legal. O cérebro ele sempre está à procura do prazer, tá? O Freud ele dizia que... Nossa, eu tô bem freudiano hoje, né? O Freud, ele... Coitado da minha paciente que vem depois dessa live. O Freud ele dizia que temos duas formas de funcionamento, né? Primeiro ele descreve só uma, que tudo que fazemos é a procura de ter prazer. E pensa bem, na tua vida, por que você trabalha num trabalho chato, se é o teu caso? Porque você precisa do dinheiro, e o dinheiro é o que te traz prazer. Então você muitas vezes enfrenta coisas que não são tão legais para que você tenha lá na frente o prazer, tá? Então você come talvez compulsivamente por prazer. Você fica deitado enquanto você devia estar se exercitando, enquanto você devia estar vivendo por prazer, porque é uma necessidade básica do corpo descansar, do cérebro. E ainda você entra ali numa sintonia de economia de energia, que é o que ele busca, tá? Então, o Freud ele dizia isso, que você sempre está à busca do prazer.
Mas depois ele se corrigiu. Ele disse que sim, o ser humano sempre está em busca do prazer, mas tem algo que vem além do princípio, ele chamou isso de princípio do prazer, né? Que vem algo que vem além, né? Que vem antes do princípio do prazer, que é evitar o desprazer, tá? Então, só que o cérebro ele não tem essa inteligência de distinguir o que é o que. E aí sabe o que ele faz? Ele entende o que você põe para ele. Ele entende o que você programa ele. E aí ele vai criando essa realidade que se você mostrou para ele que prazeroso é estar triste, ele vai te apresentar tristezas o tempo inteiro, ele vai te motivar a estar triste o tempo inteiro, tá? Então o problema é o que? As pessoas, elas geralmente vê tristeza em tudo. E aí tudo será triste, né? Se ela vê raiva em tudo, tudo será raivoso. Se ela vê medo em tudo, tudo será perigoso. E o seu cérebro, ele é esse computadorzinho que você vai apresentando as realidades para ele, e ele vai criando, você vai apresentando as verdades para ele, e ele vai criando a sua realidade. O mundo de cada pessoa é diferente, porque é muito... Por isso que muitas vezes você escuta uma história de uma pessoa e escuta a mesma história de outra pessoa e você vê que são histórias completamente diferentes. Por quê? Porque são perspectivas diferentes, são visões diferentes, são interpretações diferentes, são mundos diferentes, são realidades diferentes. Embora as duas estejam vivendo no mesmo local, as duas estejam vivendo da mesma forma, as duas estejam vivendo, né, as mesmas coisas, a forma como elas veem, a forma como elas entendem o mundo é diferente. Então, isso faz com que o mundo de cada uma seja diferente. A solução aqui é que você então aprenda a começar a programar coisas boas aqui no seu biocomputador. É que você aprenda a entender que o mundo é isso. É a forma como que você entende ele, e aí a forma como você mostra para o seu cérebro como que se programa, e a forma como que você, então, vai entendendo, vai vendo e vai criando o teu mundo, tá? Aprenda a programar coisas boas. Esse é o princípio básico de tudo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas só vão vendo as coisas ruins. Elas só vão vendo o que não presta. Elas só vão vendo o que dói. Elas só vão vendo o que entristece, o que amoece, né? Então, quando você pega e começa a entender de uma forma diferente, o mundo, ele vai se transformando, né? Entenda que o mundo é diferente para todos. E só você vai poder colocar o mundo que você quer de fato viver. Não adianta você vir fazer terapia, eu ajudo muito meus pacientes a entender isso. Mas se esse esforço de mudar a realidade não for do próprio ser, entenda, isso não tem como se alterar, né? Se você entrar no processo terapêutico comigo ou com qualquer outro profissional, vamos nos esforçar muito para que você entenda essa nova perspectiva. Mas vai de você entender e querer de fato mudar, tá? É importante que você tenha clareza, de como você foi influenciado e de como que você aprendeu a ser assim. Dentro da terapia a gente também vai buscar como que eu aprendi a ser raivoso, como que eu aprendi a ser triste, como que eu aprendi que essa é a melhor forma de ver o mundo. Melhor forma de ver o mundo. E quando você entende, né, como que você aprendeu a ser assim, você facilita muito, você começa a ter clareza. E se você tem clareza, você começa ali, ó, a melhorar a sua perspectiva de mundo, a melhorar a forma como que você vê o mundo, tá? E se o cérebro é um computador, como que a gente faz para programar ele de um jeito melhor? Como que a gente faz para programar ele de um jeito bom? Primeiro ponto, eu coloquei agora há pouco, a ter a clareza de como foi feita essa programação base da tristeza que você está vivendo. Pode ser qualquer outra coisa, mas como o tema da live hoje é tristeza, então entenda, tenha clareza de como que você programou o teu cérebro até aqui dessa maneira, tá? E se você não sabe como programar aí daqui pra frente, isso vai te entristecer, isso vai te adoecer. Se você persistir nisso, né, nessa forma, isso só vai te entristecer, isso só vai te adoecer. É importante que você entenda e que você assuma o controle da tua vida
como ser protagonista. É importante que você entenda, é importante que você assuma o controle da tua vida enquanto protagonista. Se você é protagonista, quer dizer que você é o programador. E se você é o programador, você delimita as regras, você delimita as coisas que devem ali florescer, né? Termo da psicologia positiva. Gosto muito, tá? Então entenda que a vida é uma jornada. E se a vida é uma jornada, por que você está aqui? São coisas bastante interessantes para que você pense e para que você consiga ali, ó, colocar uma nova programação. Então, clareza, felicidade, o que fez você ser assim. A vida é uma jornada que exige que você tenha autoconhecimento para que você mude esse panorama que está hoje. E aí, então, você vai entender aí por que você está vivo, por que você está aqui, por que é legal viver. É muito importante você entender por que é legal viver. Para mim, legal é viver porque eu sou um pai, modéstia à parte, muito bom. Porque eu nasci para ser pai, eu gosto de ser pai, eu gosto de estar com meus filhos. Eu tenho uma esposa linda, e não sou fútil de dizer que só a beleza importa, não, claro que não, mas além de ela ser linda, ela é incrível, ela é companheira, ela é apoiadora, ela me ama e eu a amo muito. Eu tenho pais incríveis, uma irmã incrível, um cunhado incrível, eu tenho possibilidade de treinar de uma forma intensa, incrível, né? Eu tenho a possibilidade de estar aqui hoje, falando para pessoas, a minha rinite atacando de novo, falando para pessoas que eu sei que de alguma forma vai transformar a vida delas. Eu sei que de alguma forma a vida delas vai melhorar. Porque estão tendo acesso a esse conhecimento, estão tendo acesso a esse tipo de pensamento que nunca teve antes. E eu tenho uma profissão que representa demais a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas, que é melhorar a vida das pessoas. E a profissão, que é senão isso, né? Então, entenda que a vida é isso. Entenda que você entendeu por que você está aqui, e não precisa ter uma missão que nem a minha, mas entenda por que você está aqui. E a partir do momento que você entende por que você está aqui, você começa a exercitar muito mais isso. Entende? E eu sempre gosto de falar o porquê que a gente faz isso, por que eu faço essas lives, né? Eu gosto de fazer essas lives por conta disso que eu acabei de falar, minha missão de vida. E aí o que eu passo nas minhas lives para vocês? O que eu passo no meu conteúdo de feed, de history para vocês, né? A ideia é passar como viver melhor, mas sem ter uma receita pronta. Mas apoiado em metodologia científica. Tudo que eu trago aqui é corroborado pela ciência, né? Eu estudo muito para falar o que eu falo, eu estudo muito, já estudei muito para dizer o que eu digo, para afirmar o que eu afirmo, né? E a ideia é que você consiga tomar melhores decisões, porque se você parar para pensar, tudo parte de uma decisão. E não tomar uma decisão já é uma decisão, para que você entenda isso também é importante. Então, quando você aprende a tomar melhores decisões, a sua vida começa a ir para melhores caminhos, tá? Eu ensino você a tomar melhores decisões, mas sem um passo a passo, né? Não tem um passo a passo de como tomar melhores decisões, mas eu vou ensinando você como ser mais efetiva na tua vida, né? E como ter uma vida leve e feliz. Se você tem essa vibe, se você consegue pegar esse feeling, a vida fica muito melhor, a vida fica muito mais fácil, tá? E eu te ensino aqui com certeza a escolher todos os dias como ser feliz, porque no final das contas é sobre isso que eu falo, é sobre felicidade, né? Sem promessas infalíveis, mas sim te guiando para um novo estado de plenitude, paz e consciência. E essa frase é muito forte, porque ela tem muito significado, né? Porque ela tem muito conteúdo dentro dela. Plenitude é você ser pleno, é você estar sempre ali, ó, calmo, na paz. Paz é muito importante. É você estar sempre no controle. É você estar sempre bem. E consciência é que você fortaleça aquilo que te distingue dos outros animais, aquilo que nos distingue dos outros animais, né? Nós, enquanto homens, mulheres também, mas espécie eu estou falando, Homo sapiens, o que nos distingue de outros animais é a nossa consciência. Então, por que não exercitá-la? Por que não hipertrofiá-la? Por que não crescê-la? Fortalecê-la, né? E eu sempre estou aqui para trazer novas ideias, tá?
Eu tento trazer novas ideias e novas perspectivas de tudo que vivemos na nossa vida, de tudo que aí eu vou vendo na vida dos meus pacientes, na vida dos meus seguidores, na vida dos meus colegas, e vou trazendo aqui uma melhor forma de você encarar o mundo. Que é exatamente isso que eu estava falando até agora, né? Uma nova perspectiva de ver o mundo e de reprogramar o teu cérebro, tá? É trazer eficácia para suas atitudes, que é o que eu falei agora, né? Você ter atitudes, ter decisões que melhor fortifiquem aí a tua vida, tá? E trazer leveza para corpo e mente, porque corpo e mente estão interligados. As pessoas ignoram muito isso, mas para você ter uma boa saúde mental, você precisa ter uma boa saúde corporal. E para você ter uma boa saúde corporal, você precisa ter uma boa saúde mental. Uma coisa interfere muito e diretamente na outra, tá? E aí, se você conseguir desenvolver tudo isso, você vai ter uma vida muito melhor. Aquela vida que eu tenho certeza que você merece. E se você gosta de todo esse conteúdo que eu estou trazendo, se tudo isso está fazendo sentido para você, eu faço com o maior amor e carinho do mundo. E de graça. Quem me acompanha aqui sabe, eu nunca pedi um centavo para estar aqui. Nunca. É por amor, é para fortalecer isso que eu trouxe até agora, o que é a minha missão de vida, né? É ajudar o maior número de pessoas possíveis. E as pessoas talvez elas não tenham condições financeiras de acessar uma terapia comigo, ou além disso, eu não tenho agenda para atender todos que me procuram. Isso de fato é verdade, eu não consigo ter agenda para atender todos que me procuram. Então eu disponibilizo um pouquinho do meu tempo para vir aqui e ajudar as pessoas, fazer com que elas reflitam, com que elas pensem um pouquinho na vida, tá? E se você conhece alguém que você acha que pode se beneficiar com isso, clica no aviãozinho, clica nesse aviãozinho aqui e envia esse conteúdo, porque eu juro, é feito com todo esse amor, com todo o carinho, de graça, tá? E vai fazer, tenho certeza, se você mandar isso pra alguém, a pessoa falar, nossa, isso mudou minha vida, você vai fazer parte da minha missão de vida e você vai sentir o quão gostoso isso é. Deu até sede de tanto que eu falei. E aí quando você começa a aprender essas coisas, tenha certeza que esse é o tipo de coisa que vai te mudar, tá? Porque... Por que vai te mudar? Porque é isso que vai tirar você dessa linha. Vamos imaginar uma linha de trem. Você está indo aqui, ó, na linha do trem da tristeza, você está indo na linha do trem do morasmo, da mediocridade, da chatice. E aí você, quando vê alguma coisa minha e começa a pensar e fala, puxa, fez sentido, eu vou começar a viver da forma que esse cara tá falando, você vai começar a pegar outra linha aqui, ó. Então essa linha que era da tristeza vai para um lado e você tá indo para outra. Essa linha que era da chatice, do tédio, da mediocridade vai para cá e você vai indo para outra. Você vai colocando na tua vida, qual é a palavra? Puta, a palavra me fugiu, mas você vai colocando na sua vida felicidade. Você vai colocando na sua vida uma coisa gostosa. Você vai colocando na sua vida sentido. O termo sentido é muito interessante, porque o termo sentido é aquilo que dá significado. Então, você vai colocando significado na tua vida. Tua vida tem tido significado? Pare e pensa, de verdade. A tua vida tem algum significado ou você é só uma sucessão de dias e dias e dias e dias? Um dia após o outro, um dia após o outro. Isso é chato. Eu já falei, eu não gosto de coisa chata. Então aprenda a viver de uma forma extremamente mais feliz, uma forma extremamente mais gostosa, porque isso é o que faz toda a diferença. E se você tem clareza de como você gostaria que o seu mundo fosse, se você tem clareza de como você quer que o seu mundo seja, aí você está mais de 50% do caminho andado, porque você já sabe, e a maioria das pessoas não sabe, elas estão aqui simplesmente perdidas. Estão aqui simplesmente perdidas. E se você tem essa clareza, ora, minha amiga, tenha certeza, já estamos aí um bom tanto adiantado. Então vem comigo e começa a pensar nessas coisas e começa a colocar em prática, me chama no direct, conversa comigo, que eu tenho certeza que vamos sim chegar onde você quer. Eu não tenho dúvidas. De tantas e tantas e tantas pessoas que já passaram por essa minha vida, e eu consegui. Tem uma frase que diz que a gente transborda o que está sobrando dentro de nós. E eu tenho certeza que quando vocês me veem aqui cheio de energia, de felicidade, de alegria,
Vocês entendem que o que está transbordando dentro de mim é de fato o que eu prego, que é felicidade, que é alegria, que é um jeito gostoso de você viver a vida, que uma vez uma paciente minha no final da sessão me surpreendeu que ela sacou um livro, interessantíssimo livro, que é para você acompanhar como que é a evolução da tua vida, e ela sacou esse livro e mostrou, né, são 365 perguntas que você tem que responder todos os dias do ano, né, uma pergunta por dia, e todos os anos você repete essas mesmas perguntas no mesmo dia, e no dia a pergunta era: qual o seu maior problema hoje? Eu fiquei mais de 5 minutos pensando. E eu não tinha um problema. E foi muito difícil eu achar um problema. E eu coloquei pra ela que o problema que eu tinha naquele dia era que a gasolina estava muito cara e eu teria que encher o tanque do carro. Mas que pra mim aquilo de fato não é um problema, né? É um obstáculo, é uma chateação. Problema é quando você tem alguém que você ama na cama e o médico fala: sinto muito, não tem mais o que fazer. É quando você vê um ente querido partir, é quando é o que é tristeza de verdade, sabe? Isso é problema. Agora, as outras coisas que vão acontecendo no dia a dia é obstáculo e é muito fácil que você transponha. E eu tô tão nessa sintonia, eu tô tão programado assim, que quando ela me perguntou qual o problema, de fato, eu buguei. Eu não sabia responder. E eu acho que até hoje eu não tenho essa resposta verdadeira, assim, sabe? Que vem de dentro e fala: putz, isso aqui é um problema meu. Porque eu tô muito programado nessa sintonia, tá? Vamos voltar. Devaguei. E aí, onde estamos falando de tristeza, e quando que a gente, de fato, abre uma exceção, né? Para isso que eu tô falando, para tudo isso que eu tô falando. Uma doença, no caso de depressão, que eu falei no começo da live, esse conteúdo não serve para quem tem uma depressão, né? Não é um conteúdo... porque quem tem uma depressão, ela tem de fato um mecanismo cerebral que está defasado em questão de química, e aí de fato a vida vai ser diferente. Isso aqui é para pessoas do cotidiano que não tem esse problema. Então a tristeza, como eu coloquei, é uma questão de escolha, tal como a felicidade, a não ser para esse público. Quando que eu posso abrir uma exceção, né? Quando que eu abro uma exceção disso que o Mike está falando? Caso de luto, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Em ver o sofrimento de quem você ama, talvez uma falência, né? Mas o grande problema aqui é você não saber dosar as exceções e você acabar achando que tudo é motivo para que você se permita ser triste. E eu acho que a tristeza ela existe, ela tem que ser exercitada quando ela de fato é necessária, que são nesses casos de luto, sofrimento, falência. Porque senão não é um problema real que não tem solução. Problema para mim é aquilo que não tem... Olha que definição boa. Problema para mim é aquilo que não tem solução. E se tem solução, não é problema. E a gente consegue transpor, e a gente consegue superar, e a gente consegue de fato fazer com que a nossa escolha diária de ser feliz aconteça, tá? O grande problema aqui, e aí, é que você não aprenda com as quedas que a vida dá. É normal, é absolutamente normal que você esteja vivendo, você cai, você sobe, vivendo, cai, sobe, e essas quedas servem para que você aprenda. Essas quedas, elas servem para que você aprenda, para que você fale: puta, como que eu podia ter sido melhor? Como que eu vou reagir da próxima vez que isso aconteça? O que eu posso aprender com isso? Não tenha medo de errar, porque o erro é o melhor. O erro, ele é o melhor terreno para que você plante a aprendizagem. É no erro, as pessoas repudiam muito o erro, e eu não sou apto, eu não sou a favor dessa repressão do erro. Porque o erro é ali que você aprende mais, é quando você erra. Quando você erra, você não tem que ficar triste, revoltado, você tem que parar e estudar por que você errou. E são nessas quedas, nesses erros da vida que você aprende mais. E não se bote triste nessas ocasiões, aprenda com elas, né? E quando realmente for necessário, se permita de fato chorar, porque se você não chora, se você não bota essa tristeza para fora, se você não exercita e não vive ela vira uma doença, ela adoece. Aí sim a gente
volta lá no caso da depressão, da ansiedade, aí sim isso vai ser algo que de fato vai bater em você, vai bater forte e vai ser difícil se levantar depois. Então, quando de fato for uma exceção desse conteúdo que eu estou trazendo hoje, se permita viver, porque essa emoção ela tá aí para que ela seja vivida, mas para que ela seja vivida nos momentos que ela tem de ser vivida. Permita-se sofrer diante do real sofrimento, ok? E aí eu sempre trago nas minhas lives, né, como que o assunto que eu estou falando interfere na felicidade e como interfere na ansiedade. Vamos falar primeiro da felicidade. Como que a tristeza interfere na felicidade? Ela é simplesmente o seu completo oposto, né? Então ou você escolhe um ou você escolhe o outro, não tem como ser os dois. Ou você escolhe ser feliz e de fato eu volto a afirmar que a felicidade é uma questão de escolha, né? Mas é legal que a gente pense que a tristeza, ser triste, ela oferece um certo conforto para a pessoa. Porque quando a pessoa está triste o tempo inteiro, ela se coloca numa posição de vítima. E vítima não tem culpa de nada. A vítima se exime de responsabilidade de tudo aquilo da vida dela. A vítima ela se exime de responsabilidade de tudo aquilo da vida dela. Então, você ser vítima faz com que você não seja culpado, que você não seja responsável daquela tristeza. É de outra responsabilidade. E se é de outra responsabilidade, não há nada que você possa fazer. E se não há nada que você possa fazer, você está de boa. É meio doido isso, né? Como que é o custo de felicidade, como que é o custo de ficar mal, o ser humano se exime de responsabilidade. Mas é assim mesmo que acontece. Se o ser humano ele tem a possibilidade de se eximir de culpa, ele o fará. Ainda que custe a sua felicidade, ainda que custe ali a sua tristeza, ainda que custe ali o seu gosto, o seu tesão pela vida, tá? Então, a mensagem é o que eu sempre trago. Opte sempre pela felicidade. E aí, como isso interfere na ansiedade, com certeza a felicidade e a ansiedade elas andam de mãos dadas. Elas andam juntas. E eu, sinceramente, creio que uma retroalimenta a outra. A ansiedade alimenta a tristeza alimenta a ansiedade e fica nesse ciclo. E quando você entra nesse ciclo, você é engolido por ele. Quando você entra nesse ciclo, você é engolido por ele. E será que é isso mesmo que você quer? Ser engolido por isso? Eu acho que, de verdade, a solução aqui é que você tenha clareza de quem você é. É que você tenha clareza de quem você é. A solução aqui é que tenha clareza do que você busca na vida. E que você tenha clareza do que é felicidade para você. Porque o que é felicidade para você de forma alguma é felicidade para mim. Eu coloquei para vocês agora há pouco o que me faz feliz. E talvez ser pai para você, ser mãe para você, seja algo que você não queira nem sonhando. Mas é algo que desde quando eu sou criança eu já me via sendo pai. Isso me faz muito feliz. E talvez não caiba na tua vida e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas você tem que ter clareza do que te faz feliz. Você tem que ter clareza do que você busca. Você tem que ter clareza de quem você é. Porque só assim você consegue dar uma reviravolta nessa tua vida e começar a tomar melhores decisões para te levar a ser congruente com quem você é, com o que você busca e o que te faz feliz. Tava sentindo sua falta, hein, Carlinha? Demorou para entrar hoje, já tô quase no fim. Deixa eu beber uma aguinha. Pati Pimenta, faz tempo que eu não vejo você. Késia, quem é de Itaquá, os meus óculos são todos lá da Késia. Melhor ótica, disparada assim. Não só numa questão de atendimento, mas a qualidade é incrível. Não é merchan, não estou sendo patrocinado. É porque de fato é uma coisa assim surreal, que toda essa minha vida eu nunca vi algo tão bom. Mas vamos voltar lá. Thaís, minha amiga psicóloga Thaís, faz tempo que não nos conversamos. Vou chamar você para conversar. Vamos voltar para nossa live, tá? E qual que é o jeito certo para dar errado? Ou seja, não faça isso. Porque se você fizer isso, não vai dar
jeito, não vai dar liga, não vai funcionar, tá? Primeiro de tudo, é você não perceber que você precisa melhorar. Não perceber e não aceitar que você precisa melhorar. Entenda, a mudança só ocorre quando você sabe que precisa mudar. E mais do que isso, você tem que saber e querer. Porque se você sabe que tem que melhorar e você não faz nada para que isso aconteça, também não vai ocorrer mudança alguma. Então você precisa querer melhorar e você precisa aceitar. Se você não percebe, se você não aceita, nada vai acontecer. Não adianta também você perceber e você aceitar e você não começar, tá? Comece. As pessoas têm muita mania, as pessoas têm muito isso de não começar, de deixar pro tempo certo. Não existe tempo certo, senão o agora, senão o hoje. Porque o amanhã de fato não existe. E eu repito isso em todas as minhas lives para que isso entre na tua cabecinha. Não existe o amanhã. Só existe o hoje, só existe o agora. Se você quer que as coisas mudem, faça agora. Outra coisa que interfere muito para que não funcione, para que você talvez continue nessa tristeza, é que você não acredite que você seja capaz de melhorar, que você seja capaz de ser feliz, que você seja capaz de mudar essa programação que está colocada na tua mente. É necessário sim que você modifique essa sintonia aí, se você modifica essa programação, de que você sim é capaz. Porque uma coisa é certa, se uma pessoa foi capaz, todas são. Porque temos o mesmo aparato, temos o mesmo computador. A ciência ainda não colocou que existe diferença entre cérebros que uma pessoa, a não ser em certas patologias, né, ou funcionamentos diferentes, mas ela ainda não colocou de que uma pessoa seja mais bem dotada do que a outra, tem um melhor cérebro do que a outra. Então, se uma pessoa foi capaz de fazer, você também é. E você não acreditar que você é capaz, faz com que você fique preso onde você está. Você não acreditar que você é capaz, faz com que você não consiga melhorar. Também quando você desiste em frente ao primeiro obstáculo, você não vai conseguir. Porque a vida é feita disso, de obstáculos, de percalços. E você tem que transpor. E quando você aprende a fazer isso, você vai ver o quão gostoso é. Você fala, dá um tesão, você fala, putz, eu tenho uma dificuldade aqui, como que eu vou fazer para vencer? E você vai, monta um método, você vai, faz uma estratégia e você supera aquilo, porque é muito gostoso. É muito gostoso. Você tem que aceitar que você é capaz de fazer isso e não parar frente ao primeiro obstáculo. Você estudar quais são as perspectivas, quais são as possibilidades e montar a sua estratégia, tá? Ficar esperando por motivação também é uma coisa que não funciona, porque não existe motivação suficiente dentro de nós para que você consiga realizar tudo aquilo que você precisa realizar. Não existe motivação suficiente dentro de nós para que você consiga realizar tudo aquilo que você precisa realizar. 10% a gente faz na motivação, 10% a gente faz no tesão, na vontade, no gosto. O resto é obrigação. Por que você levanta todo dia e vai trabalhar, se você não gosta do seu trabalho? Porque você precisa. E todas as outras coisas, por que você acorda de madrugada com criança chorando? É por motivação? Puta, que gostoso, meu bebê tá chorando. Vou perder horas de sono e vou passar o dia cansado amanhã. Não. É por obrigação, não é por motivação. Entenda, tudo você faz na disciplina. Quase tudo você faz na disciplina. Pouquíssima coisa por motivação. Não espere a motivação chegar. Então outra coisa que faz com que você não consiga é que você não se organize, que você não crie um método e que você não crie uma estratégia para superar aquelas dificuldades que eu comento, que eu trago aqui pra gente conversar hoje, a tristeza. Se você não se organizar para que você deixe de ser triste, se você não criar um método para que você deixe de ser triste, ou se você não seguir o que eu estou te dando, se você não seguir uma estratégia ou criar a sua própria, de fato não vai funcionar, porque fica esmo, fica solto, fica Deus dará, e aí não vai funcionar, tá? E se você tiver a linda mania de culpar os outros e se eximir da sua responsabilidade, desculpa, você também vai continuar sendo triste. Porque ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Então, não bota a culpa no outro.
Assuma as suas responsabilidades e encara aqui, ó, de peito aberto e faz com que as coisas mudem, que as coisas aconteçam. E aí, se eu falei agora de tudo que não se deve fazer, eu vou falar agora do que você deve fazer. Aceita que você precisa melhorar, aceita que você tem um obstáculo, uma dificuldade que você precisa superar. E se você está aqui assistindo esse conteúdo é porque, de certa forma, você se identifica com o tema da tristeza. E se você aceitar que a tua tristeza é uma perspectiva de escolha, é uma perspectiva de programação de como você entendeu a tua vida até hoje, e que é possível mudar, se você aceitar isso, já é o primeiro passo. Se você começar agora, é o segundo passo, e comece agora, porque como eu disse agora há pouco, não existe o amanhã. E por isso eu retomo e sempre falo aqui de novo, não existe o amanhã, é agora. Entenda e faça o agora. Tenha certeza de que você é capaz de mudar. Tenha certeza que você é capaz de colocar tudo isso que eu estou te falando aqui em prática. Porque a partir do momento que você coloca isso em prática, você vai ver a sua vida mudando. Enfrente os seus obstáculos com clareza, sabedoria e consciência. É importantíssimo você ter clareza de tudo que passa na tua vida. Tudo que passa na sua vida você precisa ter clareza. Cada emoção, cada sentimento, cada escolha, cada decisão, cada conduta, cada programação aqui dentro você precisa ter clareza. Cada programinha instalado aqui você precisa ter clareza. Sabedoria de conseguir modificar e consciência, que é aquilo que te distingue dos outros animais, cada vez mais fortificada, cada vez mais forte. E usa a disciplina para que você persista isso todos os dias, tá? E o que é disciplina? É comprometimento e persistência. É comprometimento e constância. Você vai se comprometer com aquilo e você vai ter constância. Vai persistir naquilo todos os dias. Crie um método, uma rotina, organize, siga essa estratégia. Trilha ela e siga. Segue o que eu estou te dando, adapta para a tua vida, mas siga ela. Não desvie do trilho. Só se for para pegar um trilho melhor, um caminho melhor. Senão, não desvie do seu trilho. E não terceirize as suas responsabilidades. Se você hoje é triste, ou qualquer outro tipo de dificuldade, obstáculo ou problema, não terceirize, não bota no outro a culpa. Assuma a tua culpa, assuma a tua responsabilidade, e aí sim você é capaz de fazer com que as coisas mudem, com que as coisas funcionem. Porque se você não assumir a sua culpa, se você não assumir a sua responsabilidade, desculpa, você vai continuar triste. Desculpa, vai continuar ruim. Porque só você pode fazer por você. Como fazer acontecer então o contrário da tristeza? Para fechar aqui o nosso pensamento. É importante que você entenda que a felicidade é uma questão de escolha. Mas, entenda, não romantize a tristeza, não romantize a felicidade. As pessoas têm muita mania de romantizar a tristeza. Eu já vi isso acontecer, ó. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco, né? As pessoas que se colocam nesse papel de triste, lembrando, não estou falando de patologias aqui, mas as pessoas que se colocam como tristes, elas se eximem da culpa e da responsabilidade. E o ser humano não quer ter culpa e responsabilidade de nada. Então, há uma romantização sim da tristeza, tal como há uma romantização da felicidade. Não tem magia nenhuma, nem outra. Entenda, não há magia nenhuma, nem outra. A felicidade que eu tanto falo aqui, entenda, ela é ação. Ela não vai cair do céu. A felicidade, ela não cai do céu. A felicidade, ela é ação. Não adianta você esperar que ela aconteça do nada. Se você quer ser feliz, você precisa exercitar a sua felicidade. Faça ela acontecer. Por isso é tão importante esse autoconhecimento. Por isso é tão importante toda a clareza, a consciência.
entender todos os contextos e mudar essa programação dentro da tua cabeça. Certo, meninada? Então, me chama aqui no direct, vamos fazer esse exercício hoje? Me chama no direct e me conta qual que é a sua tristeza e o que você vai fazer para mudar ela a partir dessa live, desse conteúdo. Qual que é a tua tristeza e o que você vai fazer para mudar isso? Eu quero ver quantas pessoas vão me chamar, né? Porque o meu vídeo é impressionante, tem um alcance incrível. Depois que eu salvo ele bonitinho aqui no feed, ele é muito bem entregue e as pessoas assistem e vêm comentar e vêm conversar comigo. E eu gosto de ser acessível às pessoas, eu sempre estou ali no direct respondendo vocês. Certo? Então, me chama no direct e me conta aí qual que é a sua tristeza hoje e como que você vai superar depois desse conteúdo de hoje. A reflexão final que eu faço em todas as minhas lives é reforçar sempre uma única crença. Reforçar sempre uma única crença, que é a mensagem que está em cada palavra que eu falo. Insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Não tem como. Se você faz a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Isso é o que o Einstein definiu como a insanidade, né? Como uma loucura. Não faz sentido nenhum. Você fazer sempre as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Isso quer dizer o quê? Bota a mão na massa, assume o controle da tua vida e começa a fazer as coisas acontecerem, tá? Cada palavra, cada frase, cada mensagem aqui é propor mudança e transformação para que você deixe de ser quem você é e você finalmente comece a ser quem você sempre quis ser, tá? E acima de tudo, escolha ser feliz, porque a felicidade sim é uma questão de escolha. Como eu disse agora há pouco, é uma ação. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Diariamente eu estou nos stories, diariamente eu estou no feed. Toda segunda eu tenho live. Logo volto com a de quinta. Já estão brigando para que eu volte. Estou me reorganizando aí. Acho importante eu dar essa justificativa que eu não estou mais fazendo as lives de quinta por conta de questão familiar mesmo e de atendimentos. Então eu tenho que correr aí para atendimento e cuidar dos filhos porque minha esposa dá aulas na quinta-feira, tá? Então, venha, te espero aqui na próxima segunda e todos os dias nos meus stories e no meu feed. Foi um prazer estar com vocês. Escolha ser feliz.